Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Começando essa live aqui sobre perguntas e respostas, sobre os anjos, sobre a conexão com os anjos, o que pode, o que não pode fazer, anjo para quê, que oração. Vou responder todas essas perguntas. Eu juntei aqui mais de 50 perguntas que eu recebi nos últimos vídeos que eu postei, principalmente lá no aplicativo Vizinho, né? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Essa live não vai ficar gravada, ela é exclusiva, esse conteúdo é exclusivo para os meus alunos. Então, todo mundo que está entrando agora na turma de Conexão com os Anjos vai receber essa live, vai receber a gravação dessa aula como um material extra. Mas esse conteúdo vai ficar disponível somente para quem está aparecendo aqui para assistir ao vivo, quem se comprometeu a assistir aqui ao vivo comigo, tá bem? Então, eu separei aqui a minha lista de perguntas para responder para vocês. Ao longo das 2 últimas semanas, eu recebi bastante perguntas sobre como se conectar com os anjos, como se é seguro se conectar com os anjos, dias que não tem anjo, como que eu identifico meu anjo da guarda, pode fazer oração, não pode fazer oração. Então, eu decidi fazer essa live para esclarecer vocês, para trazer a resposta para vocês de uma vez só, porque se eu fosse responder um por um e todo mundo que me pergunta a mesma coisa, ia ficar muito difícil, né? Então agora eu vou fazer essa oportunidade da gente responder tudo de uma vez. Como eu sempre gosto de fazer antes da gente iniciar as perguntas e respostas, antes da gente entrar direto no assunto, eu gosto sempre de fazer a canalização, de fazer a ambientação, de conectar com os anjos, preparando o ambiente para que a gente sinta a presença deles e também para que a gente possa estar aberto e receptivo para os conhecimentos que a gente vai receber aqui no dia de hoje. Então, vou pedir para vocês, nesse momento, fecharem os olhos, alonga bem as costas, abre o peito. Deixa a mandíbula solta, descola a língua do céu da boca, mantenha a respiração lenta e profunda pelas narinas. Inspira, expande o abdômen, tórax e os ombros. Enche os pulmões de ar completamente e solta o ar bem devagar. Relaxa os ombros, tórax, o abdômen. Inspira, vai expandindo o seu abdômen, tórax, os ombros. Expira, vai relaxando os ombros, relaxa o tórax, relaxa o abdômen. Visualize uma nuvem de luz na cor rosa, como um quartzo rosa, envolvendo todo o seu corpo, harmonizando e equilibrando os seus chakras, a sua aura. E vamos invocar a presença do nosso anjo da guarda, que esteja aqui conosco durante todo o momento, nos transmitindo as respostas e as mensagens necessárias para o dia de hoje. Respira fundo. Inspira pelas narinas, solta pela boca. Mais 2 vezes. E aos poucos vai voltando a sua atenção para o seu corpo, para o momento presente, para essa sala. Alonga, espreguiça. Bem-vindo, pessoal que está entrando agora. Bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas sobre os anjos, podem ir escrevendo aqui, que eu vou respondendo vocês ao longo da live. Então, essa live ela vai durar mais ou menos de 20 a 30 minutos. Eu separei aqui algumas perguntas para responder, as perguntas que o pessoal está deixando nos comentários ou mandando em mensagem direta para mim. Peguei as mais frequentes, a que gera mais confusão, para responder para vocês. Então, vamos lá.
Primeira pergunta, querendo saber sobre os querubins. Querubins têm oração? De forma geral, essas ordens de anjos, né? Os anjos, dentro da angiologia, a gente classifica os anjos em 9 coros diferentes. Tem uma hierarquia. Os anjos mais próximos de Deus, mais próximos do Criador, são os serafins. Depois a gente vai tendo uma hierarquia que vai se afastando da fonte do Criador e vai se aproximando mais da terra. Os mais altos, a hierarquia mais alta, mais próxima de Deus, são os serafins. Depois a gente tem os querubins, os tronos. Depois a gente tem aí as potências, as virtudes. Eu não me lembro a quinta. A gente vem depois para os principados. Depois a gente tem os arcanjos e os anjos. Anjos é o que está mais próximo da gente. A palavra anjo significa mensageiro, são os mensageiros do Criador. Então, os anjos, eles são seres que estão o tempo inteiro trazendo a mensagem divina para nós e também fazendo essa conexão entre a terra e o plano espiritual. Não existe uma oração específica para conectar com querubim. Querubim é um ser que está numa hierarquia muito alta, a gente não se conecta direto com eles. Somente profetas têm visões de serafins e de querubins. Serafins e querubins, eles não entram em contato direto com a gente. A gente tem contato principalmente com arcanjo e com anjo. Anjo, aí a gente fala de anjo da guarda e anjos específicos para determinadas coisas. Por exemplo, tem um grupo de anjos da saúde que trabalha para o arcanjo Rafael, que é o anjo da saúde. Tem um grupo de anjos do amor que trabalham para o arcanjo Raniel, que é o arcanjo do amor. Tem um grupo de anjos de segurança e proteção que trabalham para o arcanjo Miguel, que é o anjo da proteção. Então, dependendo da função que o arcanjo tiver, dependendo da energia que o arcanjo tiver, ele vai ter um grupo de anjos que trabalha com ele. E a gente consegue ter acesso ao arcanjo e a esse grupo de anjos. E aos anjos da guarda, a gente não tem acesso a querubim. Então, não adianta a gente querer fazer oração para querubim, porque eles não atendem os nossos pedidos, eles eles estão numa dimensão tão elevada que a gente não consegue ter acesso a eles. Depois, a outra pergunta, os anjos ficam bravos comigo se eu não escutar, se eu não atender? Não, o anjo não fica bravo, né, gente? O anjo não tem ego, ele não vai ficar bravo se a gente desobedecer. O que ele faz é parar de dar orientação, porque se ele manda você fazer uma coisa, se você pede orientação e você não segue, ele entende que você não quer orientação, então ele para de falar. Aí você precisa pedir de novo e fazer. Se você está recebendo a orientação, você tem que fazer. Enquanto você não fizer, o anjo não vai te dar uma nova orientação, ele vai repetir a mesma coisa até você entender. Mas eles não ficam bravos, eles não têm emoções humanas porque eles não são seres com ego. Eles não têm corpo, eles não têm livre-arbítrio, então eles não têm emoções também, eles não ficam bravos. Outra pergunta: como faz para receber os anjos com segurança? Se você quis dizer assim, receber no sentido de incorporar, isso não acontece, igual acontece com as entidades espirituais. A gente não faz incorporação de anjo, a gente faz canalização, a gente faz conexão. É como se a gente estivesse conversando com um amigo nosso, mas não existe esse processo de encostar, do anjo encostar em mim e eu incorporar o anjo, isso nunca acontece, tá? E mesmo assim, espíritos, quando a gente faz isso, a gente precisa ter o desenvolvimento mediúnico. Se você não sabe fazer desenvolvimento mediúnico, se você não fez o seu desenvolvimento mediúnico, não faça. É algo que você pode perder o controle. Bem-vindas. Depois, outra pergunta. Fale sobre os dias que não tem anjo, como por exemplo o dia 24 de outubro. Eu sei que o dia 5 de janeiro também é um dia que não tem anjo. No meu canal do YouTube tem um vídeo específico falando sobre isso, é um vídeo que tem mais de 15 minutos, bem detalhado, então não vou entrar em detalhes aqui. Mas assim, lembrando que os dias que não tem anjo não significa que você não tem um anjo da guarda. O que são os dias que não tem anjo?
Pela Cabala, que é a tradição judaica, é a tradição mística judaica, os anjos são seres, não são seres que estão aqui para proteger a gente, eles são potências divinas, são luz, são canais de comunicação com o Criador. São 72 canais e esses canais, cada vez que a gente se conecta com um desses canais, a gente ilumina aquela potência em nós mesmos. Se eu me conecto com o Mehash, que é o anjo da saúde, eu vou desenvolver saúde. Se eu me conecto com o Olam, que é o anjo para eliminar o olhar negativo, eu consigo tirar a visão negativa. Se eu consigo me conectar com Rahaya, que é o anjo do amor, eu vou despertar essa potência em mim. Então, a conexão com os anjos cabalísticos não é que é um ser que está ali cuidando de você. É um ser que representa uma potencialidade divina que também existe em nós. E que quando a gente se conecta com esse ser, a gente consegue despertar essa qualidade em nós. Então, existem anjos para um monte de coisas diferentes. E existem anjos, inclusive, que ajudam a gente a tirar o pânico, tirar o medo da morte, tirar a ansiedade, vencer a inveja. Cada um deles vai ser um aspecto que a gente fortalece quando a gente se conecta com eles. E todos eles também têm o que a gente chama de anjo contrário. Não é um demônio, é simplesmente a sombra daquele aspecto, porque a pessoa que está vivendo no amor, ela, às vezes, se ela estiver desequilibrada, ela pode desenvolver o ciúme e a possessão. Uma pessoa que está com o aspecto do olhar negativo desequilibrado, ao invés de ela limpar a energia negativa e se tornar uma pessoa positiva, ela começa a ser extremamente vitimista, ela perde a fé. Então, esse lado negativo daquele anjo significa isso. Quando esse aspecto está desequilibrado, você vai desenvolver uma doença, vai desenvolver um pensamento negativo, uma tendência negativa. E quando a gente se conecta com esses anjos cabalísticos, então o que a gente está fazendo é fortalecendo essa energia em si. Então, anjo cabalístico não é anjo da guarda. Esquece a tabela dos 72 anjos, aquilo que dizem para você na internet, que aquele anjo do dia do seu aniversário é o seu anjo da guarda. É mentira. Cada um de nós tem um anjo da guarda pessoal, que você tem que criar uma relação com ele e descobrir qual é a personalidade dele, assim como você descobre a personalidade das pessoas. Quando você nasceu, você não sabia a personalidade da sua mãe, você foi desenvolvendo uma relação com ela e foi aprendendo a personalidade dela. Então é isso que você tem que fazer com o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda, ele tem o propósito de proteger você desde o momento que você decidiu vir para a Terra até o momento da sua morte. Ele fica com você o tempo inteiro, te orientando, te protegendo, e ele te ajuda a desenvolver o teu propósito de vida. E aí, no meu canal no YouTube tem uma meditação para vocês se conectarem com o seu anjo da guarda. A meditação se chama Encontro com o seu anjo da guarda. Depois vocês façam. Tá? Então, o dia que não tem anjo pela Cabala, não quer dizer que você não tem anjo cabalístico, que você não tem anjo da guarda. Você só não tem, você nasceu num dia que não existe uma denominação de uma potência dos 72 nomes que está abençoando o planeta. Tá? Isso não significa que você não tem anjo da guarda. Todo mundo tem anjo da guarda, principalmente porque a Cabala é uma denominação judaica. Então, se você não é judeu, se você não segue a Cabala, você não tem anjo da guarda. Se você é indiano e tem outra cultura, você não tem anjo da guarda. Se você é islâmico, você não vai ter anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda, né? Não faz o menor sentido. E assim, dizem que pela essa tradição, as pessoas que nascem no dia que não tem anjo, que a pessoa precisa escolher qual é o anjo da guarda dela. Pensa só, se uma criança não tem nem conhecimento que existe isso, como é que ela vai escolher o anjo da guarda dela? E aí a criança não vai ter anjo da guarda? E se você nunca fica sabendo que existe essa tabela dos 72 anjos cabalísticos, e que você precisa escolher um anjo, porque no dia que você nasceu não tinha anjo do dia, como é que faz? Você não vai ter anjo da guarda até você descobrir que isso existe? E se você nunca descobrir? Você vai nascer e morrer sem anjo da guarda? Tá? Não é assim que funciona, tá? Então,
Não fiquem repetindo qualquer baboseira que vocês escutem na internet, vejam sempre a fonte, tá? Estudem realmente pessoas que que têm um conhecimento verdadeiro místico. Olhe sempre a fonte, veja de onde vocês estão vendo isso, tá? Então é importante vocês verem isso. Se quiser saber mais sobre os dias que não tem anjo, tem uma explicação mais detalhada lá no meu canal do YouTube. Se vocês tiverem perguntas, o pessoal que está assistindo ao vivo pode colocar também. Lembrando que não vai ficar gravada essa live ela vai ficar exclusiva para os meus alunos do curso de Conexão com os Anjos. Então, somente quem estiver assistindo ao vivo vai ter a oportunidade de ter esse conhecimento, depois só se você fizer parte do curso. O anjo pode ser alguém que eu conheci? Não. Anjo é criado anjo. Se você conheceu alguém que faleceu, e assim, uma avó, alguma pessoa que você gostava muito que faleceu, ela não pode ser seu anjo da guarda. Ela pode se tornar o seu guia espiritual, ela pode se tornar uma pessoa que vem às vezes dar mensagem para você em sonhos, mas ele nunca vai ser teu anjo da guarda. O anjo, ele nasceu, ele foi criado anjo. E não tem como, ele não nasce aqui na Terra. A função dele é ser anjo da guarda. Ele não tem livre-arbítrio. Ele é criado para cuidar da humanidade. Como eu sei o nome do meu anjo da guarda? Catarina, você precisa criar uma relação com o seu anjo da guarda. Você precisa começar a conversar com ele, acende vela branca todos os dias, conversa com ele, vai perguntando. Eu criei uma meditação para isso, é uma meditação que eu uso até com os meus clientes, com os meus alunos dentro do curso de Conexão com os Anjos. Essa meditação está no meu canal do YouTube, chama Encontro com o seu anjo da guarda, onde você vê a aura do seu anjo, faz perguntas para ele e você pode perguntar o nome do anjo. E você pergunta até você ter o nome dele. Não fica achando que vai ser um nome super especial com terminação EL ou terminação IA, porque esses nomes, eles são nomes hebraicos e geralmente são nomes de anjos que têm uma hierarquia muito mais alta. Geralmente, anjo das pessoas que eu conheço, eles vão ter nomes mais simples, nomes que vocês conseguem entender. Vocês não precisam ficar preocupados, eles vão falar nomes para vocês que são bastante simples, vocês vão conseguir entender. Pode até ser que seja nome de pessoas que vocês conhecem, mas lembra que anjo é criado anjo. A pessoa que você conhece que faleceu não pode ser seu anjo da guarda. Se for essa pessoa que está te dando mensagem, é um guia, é uma pessoa que você conheceu e não é anjo da guarda. Depois a pessoa pergunta, posso fazer o Salmo 91 para proteção? Pode, o Salmo 91 ele é ótimo para proteção, ele é uma opção para vocês fazerem ao invés de fazer a oração do Arcanjo Miguel. E quando eu falo que fazer a oração do Arcanjo Miguel não é o decreto de limpeza de 21 dias, tá? É a oração normal do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é o anjo que faz a nossa proteção e segurança, e a gente pode utilizar, ao invés dessa oração, utilizar o Salmo 91. É até mais seguro a gente utilizar o Salmo. Ele tem uma força muito grande de proteção. Você pode fazer todos os dias, não tem problema. Depois, como conversar com os anjos? Da mesma forma que a gente conversa com qualquer pessoa. A questão é que a gente não sabe interpretar os sinais, a gente não sabe ouvir a mensagem deles. É esse que é o problema maior. Mas os anjos nos ouvem o tempo inteiro. Os anjos, eles estão em dimensões muito elevadas e eles se conectam com a gente através de telepatia. Então, se eu pensar no nome do anjo, se eu falar, meu anjo da guarda me ajuda, eu já me conectei com ele. O problema é que, muitas vezes a gente faz a oração para o anjo, a gente pede a ajuda do anjo quando a gente está com a nossa energia muito baixa, ou quando a gente está num momento de dor, de sofrimento,
E quando a gente está num momento de dor, de sofrimento, a gente não consegue ouvir nem as pessoas que estão falando com a gente do nosso lado, tentando ajudar a gente. E muito menos, então, ouvir um ser que está acima da 7ª, da 8ª dimensão. Então, o que a gente precisa fazer é criar uma disciplina de todos os dias, elevar a nossa vibração, limpar a nossa energia e conectar com a vibração de amor. Quando a gente está na vibração de paz, de amor e de tranquilidade, a gente consegue ouvir a mensagem do anjo. Não quer dizer que ele não esteja falando com a gente o tempo inteiro. A questão é que eu não estou sintonizada com a energia dele, porque a gente está vibrando aqui e o anjo está falando aqui. É igual sintonizar o rádio. Se eu estou falando aqui, se eu estou vibrando aqui, o anjo está falando aqui, eu nunca vou ouvir ele. Eu preciso elevar minha vibração para eu conseguir ouvir o que o anjo está falando. E é isso que eu ensino vocês a fazerem dentro do curso de Conexão com os Anjos. Depois a outra pergunta. Precisa falar em voz alta com o anjo da guarda? Não precisa. Ele escuta seu pensamento. A conexão é mental, é pela energia. Se você se sentir que conecta melhor quando você fala em voz alta, parece que quando eu falo em voz alta tem mais força o que eu estou fazendo, aí é uma questão que você precisa falar em voz alta para você sentir que está conectando com o anjo. Mas a conexão é pelo pensamento e você pode conectar em qualquer lugar. Se você estiver numa reunião com todo mundo falando ao seu redor e você se estiver sentindo mal e quiser pedir ajuda do teu anjo, você pode respirar fundo e falar com ele na tua cabeça. Você não precisa falar em voz alta, ninguém precisa saber que você está conectando com o anjo naquele momento. Tá? O processo de falar em voz alta, o processo de acender vela, de acender incenso, de criar um altar, de fazer oração, tudo isso é para que a gente eleve a nossa vibração e que a gente se coloque num estado receptivo para ouvir os anjos. Isso não quer dizer que ele não vai falar comigo se eu não fizer isso. Eles falam o tempo inteiro, a gente só não sabe ouvir. Então, a gente precisa de ferramentas para elevar a vibração. Quando você começa a perceber que eu não preciso de ferramentas, que eu posso me conectar com os anjos todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer energia que eu tiver, porque você já aprendeu qual que é o canal de conexão, como que o anjo te dá mensagem, como que você reconhece as mensagens dele. Quando você já tem uma relação próxima com o teu anjo, aí fica muito mais fácil. Você consegue se conectar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Mas no início você vai precisar de um ritual, porque esse ritual vai te colocar na energia que você precisa, vai te ajudar a elevar a vibração para que você consiga ouvir os sinais dos anjos. Faz sentido para vocês? Vocês têm alguma pergunta com relação a isso, pessoal? Deixa eu ver, deixou aqui uma mensagem. Catarina, em todas as noites eu rezo ao anjo da guarda e digo: anjo da guarda, minha companhia, guarda a minha alma de noite e de dia. Muito bem. Essa oração é uma oração que está pedindo a proteção do seu anjo, não é uma oração de conexão com ele. Você pode começar a conversar com ele e pedir mensagens, você pode perguntar para ele antes de dormir qual é o nome dele, pedir para ele te dizer, para ele aparecer no seu sonho e te dizer o nome dele, mostrar como que ele é e ver se ele aparece no seu sonho. Quando os anjos aparecem em sonhos, a gente vê o anjo no sonho e ele dá a mensagem pra gente claramente. A gente acorda sabendo que recebeu a mensagem do anjo e a gente sabe que tem que fazer aquilo. Então, nem precisa gastar saliva de ficar me perguntando: eu sonhei com tal coisa, será que é meu anjo que está me dando mensagem? Quando o anjo te dá a mensagem no sonho, você sonha com o anjo e você recebe a mensagem que você precisa. Você acorda sabendo que tem que fazer aquela mensagem, você acorda com a certeza que você recebeu a mensagem do seu anjo. Então, não precisa ficar em dúvida. Os sonhos, eles sempre têm uma mensagem, sim, mas se você não sonhou com o teu anjo, não recebeu mensagem direta, não é mensagem do teu anjo. E você pode pedir para o teu anjo te dar mensagem no sonho. Só lembra depois de anotar a hora que você acordar e de fazer o que ele pediu.
Tem bastante perguntas sobre sonhos, eu vou deixar para falar em outro dia, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. E aí na segunda-feira, então, a gente fala sobre sonhos e sinais, tá? Vou responder mais 2 perguntas aqui que eu anotei, e se vocês tiverem também pode escrever aqui que eu vou respondendo. Eu fiz um vídeo que viralizou, que as pessoas ficaram com bastante medo, sobre a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. E aí, a pergunta que mais apareceu foi: o alerta é para todas as orações ou é só essa? O alerta é para qualquer oração de limpeza, para qualquer trabalho espiritual que você for fazer. Oração não faz limpeza espiritual, oração não faz simpatia, oração não faz trabalho espiritual. Oração ela é uma forma de você conectar com o divino, é uma forma de você pedir proteção, é uma forma de você agradecer, é uma forma de comunicação. A oração é uma comunicação com o Criador. Agora, toda vez que você faz um trabalho espiritual, como é a limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, é uma limpeza profunda que vai fazer com que venha à tona emoções, dores, processos de cura intensos que estão armazenados no teu corpo, no teu inconsciente, vão começar a vir. Por isso que vocês começam a ter pesadelo, por isso que vocês começam a ter, às vezes, doença, às vezes começa a brigar com os familiares, as pessoas se afasta de emprego, às vezes fica até doente por meses, porque você estava com um comportamento que era prejudicial para você, aí o anjo te bota de cama para você ficar incapacitado de fazer aquele comportamento e atrapalhar a sua vida, enquanto ele bota a tua vida nos eixos. Então, limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel é um trabalho espiritual poderosíssimo. Se você não sabe para que você está fazendo, se você não sabe a causa do problema que você quer eliminar, você precisa saber que vai ter perdas, que você vai sofrer. Então, alerta é com relação a isso. Qualquer trabalho espiritual ele tem um custo. E não é só o custo de material. Às vezes a gente tem que comprar material, tem que fazer um agrado para a entidade que vai ajudar. Mas o problema é que tem um preço, tem um karma. Você está pronto para isso? Esse aqui é o alerta. Não é para qualquer oração. Você pode fazer oração. Faz a oração normal do Arcanjo Miguel, que já é uma oração muito poderosa. Pode fazer os salmos. Os salmos, eles são muito poderosos e eles não têm nenhum karma associado, né? São orações. Então, saiba fazer oração. Bem-vinda. Depois, que oração que faz, então, no lugar? Eu deixei alguns exemplos de oração nos vídeos passados que eu postei para vocês. Lá no meu blog tem várias orações, tem oração para o anjo do amor, tem oração para o anjo da saúde, tem oração para a proteção, tem a própria oração do Arcanjo Miguel. É a oração comum, né? Não é uma oração de limpeza. Então, não faça trabalho espiritual se você não sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo isso. Tem como reverter um trabalho espiritual? O trabalho espiritual em si, ele tem um período de duração. Ele pode durar aí de 1 mês, 6 meses, 1 ano, depende da força do trabalho espiritual. Trabalhos de limpeza geralmente duram 6 meses. Isso não quer dizer que vai reverter a situação. Isso quer dizer que durante 6 meses você vai continuar sofrendo o efeito da limpeza. Reverter nunca reverte. É karma. Mudou o rumo, não tem o que fazer. Olha, se você começar a fazer, você já está botando a energia na tua vida. Pensa assim, é uma limpeza profunda. Se eu vou fazer limpeza na minha casa, por exemplo, mas minha casa está muito suja, eu não vou limpar a casa inteira. Aí eu decido que eu vou limpar um cômodo por vez. Aí eu vou um dia e limpo primeiro o meu quarto e não limpo o resto. O meu quarto está limpo, eu fiz a limpeza no meu quarto, mas o resto da casa está sujo. Então, assim, você já botou a energia em movimento. Tá? Se você começou a fazer, você já vai sofrer efeito.
Então, as perguntas que eu tinha anotado sobre os anjos, as mais frequentes que eu recebi são essas, então eu não vou mais falar sobre esse assunto. Na segunda-feira eu vou abrir outra live também ao meio-dia aqui, pra gente falar então dos sonhos, das mensagens nos sonhos e das mensagens que os anjos mandam pra gente, né? E a gente faz também mais 30 minutos. E depois, por último, o último assunto que eu vou tratar é a questão de limpeza espiritual, paralisia do sono, pesadelos, feitiços, banhos de erva, limpeza, como que faz para desenvolver a mediunidade, tudo isso eu vou falar numa aula mais completa, mais longa. Aí depois na outra segunda-feira, acompanha o conteúdo que eu vou falando sempre para vocês, principalmente nos stories, eu dou aviso para vocês das lives. Então, na segunda-feira que vem, a gente faz a aula de dúvidas sobre sonhos e sinais dos anjos. E na outra segunda-feira, a gente faz sobre essa questão de feitiços, de limpeza energética, coisas mais profundas, tá? Só finalizando aqui, então eu vou sofrer de qualquer maneira se eu fizer essa oração dos 21 dias? Depende. Tem gente que faz a oração e não vai sofrer. Se você está pronto para fazer a limpeza, tudo bem. O alerta é para quem não sabe o que está fazendo e aí começa a dar um monte de coisa errada na tua vida e aí você reclama, não sabe o que está acontecendo, acha que o anjo não está te ajudando e vai procurar os esotéricos, vai procurar o centro espírita pedindo para desfazer o efeito. Você não vai sofrer porque você começou a fazer a limpeza. A limpeza não é para fazer você sofrer. Só que o processo de limpeza é um processo de expurgo, é um processo de desintoxicação. Não é legal. Quando você faz desintoxicação alimentar, você vai vomitar, você vai ter diarreia, você vai ficar de cama. É horrível. Mas é um processo que depois vai melhorar o teu sistema digestivo, vai melhorar a tua pele, vai melhorar a tua saúde de forma geral. Então não quer dizer que você vai sofrer uma penalidade, o anjo não vai te fazer sofrer uma penalidade porque você fez a oração sem saber o que você estava fazendo. E tem gente que não vai sentir nada, simplesmente porque a oração não fez efeito. Por que a oração não faz efeito? Porque nem tudo que a gente pede para o anjo, a gente recebe. Tem um vídeo mais profundo falando disso também no meu canal no YouTube. Tá? Nem tudo que a gente pede para o anjo faz efeito. Por que não faz efeito? Porque, primeiro, se a gente pedir alguma coisa que vai gerar um karma negativo pra gente não vai receber. Vai gerar karma negativo para outra pessoa, vai ferir o livre-arbítrio de outra pessoa, a gente não vai receber. Ou seja, não adianta pedir para o anjo fazer o outro se apaixonar por você. Não adianta fazer a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel querendo fazer mudar a sua mãe, o seu esposo, a sua amiga que está te enchendo o saco. O anjo não vai interferir na vida de ninguém. A limpeza é para você. E se você fizer querendo que o outro mude, pode ser que o anjo tire a pessoa da sua vida. Porque ele não vai mudar a pessoa. Mas você está infeliz com a relação, então o anjo vai mudar o quê? Você. Tirando a pessoa da tua vida. Então, assim, não adianta a gente querer pedir coisas pro anjo. O anjo não fere o livre-arbítrio de ninguém, ele não vai mexer, ele não vai interferir no curso da nossa vida. Se a gente der permissão para eles, quando é o caso de vocês fazerem a oração do Arcanjo Miguel, vocês estão dando permissão para o anjo fazer o que precisa para limpar a vida de vocês. Vocês não sabem da perspectiva dele o que é que ele está vendo que é melhor para a gente. Então pode ser que vocês recebam muitas coisas que vocês não queriam. Mas do ponto de vista dele, ele está fazendo com que a tua vida volte para o rumo certo. Vai ter sofrimento, vai ter perda, mas você está voltando para o rumo certo. É isso que a gente às vezes não entende e as pessoas ficam depois revoltadas com isso. Não adianta fazer e depois ficar revoltado. Tá, então a gente vai encerrar por aqui. Na próxima segunda-feira, então, a gente fala sobre sinais nos sonhos e mensagens dos anjos.
E na segunda-feira da outra semana, a gente volta então com o desenvolvimento da mediunidade, com limpezas energéticas, ferramentas para os empatas se protegerem. Tá bem? Essa aula não vai ficar gravada, ela é conteúdo do curso de Conexão com os Anjos. Então, se vocês quiserem depois entrar para o curso de Conexão com os Anjos, se vocês quiserem também saber mais sobre os anjos, saber qual que vai ser a programação, o que tem dentro desse curso, entra para a lista de espera, o link está lá na minha bio, você clica no botão entrar para a lista de espera, deixa o seu e-mail e eu vou mandar para vocês as informações sobre o curso, vou mandar para vocês as aulas gratuitas ao vivo, vocês recebem esse material que eu estou gravando aqui para vocês e também o link para comprar o curso com desconto, tá? O link com desconto só vai na lista. Isso. Então, vejo vocês na segunda.